O esporte tem o poder de unir as pessoas. E sabendo que a Copa do Mundo, um dos eventos esportivos mais importantes do mundo, tá chegando, a gente resolveu fazer uma lista com os momentos mais importantes da história do esporte. Pode ser dentro e pode ser fora do campo também. O que importa é ter o esporte envolvido. E claro, tu tens todo o direito de discordar. Então já faz o seguinte, comenta aqui embaixo quais tu acha que são os eventos mais importantes do esporte pra ti. E eu faço um agradecimento especial aqui ao meu grande amigo Luiz Felipe Erdmann, um verdadeiro craque da bola que me ajudou a escrever esse roteiro. Então, sem mais delongas, vamos aí para nossa lista. Para começar a nossa lista, a gente vai falar de uma das mais improváveis vitórias de todos os tempos. No ano de 1980, as Olimpíadas de Inverno estavam acontecendo nos Estados Unidos, em Lake Placid, e poucas modalidades tinham um favorito tão bem definido quanto o hóquei no gelo. Das últimas 6 Olimpíadas, a União Soviética tinha ganhado ouro em 5 delas, então os caras chegaram nos Estados Unidos com a medalha já quase no peito. O time dos caras era composto por atletas com uma vasta experiência internacional e que já jogavam juntos há bastante tempo, o que até gerou certa controvérsia, porque tinha quem defendesse que eles não poderiam participar das Olimpíadas. Mas o Comitê Olímpico Internacional permitia, porque na União Soviética eles não eram considerados profissionais, embora na prática eles fossem. O time dos Estados Unidos, comandado pelo treinador Herb Brooks, era jovem, talvez o mais jovem da história do hóquei no país. E quando chegou na rodada de medalhas, a rivalidade, que já era grande por causa da Guerra Fria, ficou maior ainda quando Estados Unidos e União Soviética terminaram o primeiro tempo empatados em 2-2. Só que no segundo tempo a União Soviética passou a liderar por 3-2, o que todo mundo ali já esperava que fosse acontecer. Mas surpreendentemente, no terceiro tempo e o último, os Estados Unidos virou para 4-3 e conseguiu segurar o resultado até o final. Foi uma das mais surpreendentes vitórias de todos os tempos, ninguém acreditava que isso seria possível e até o narrador da ABC fez a pergunta: você acredita em milagres? E respondeu com um efusivo sim. 10º lugar para o milagre no gelo. O nosso 9º lugar eternizou uma das mais famosas imagens da história do esporte. Muhammad Ali foi um dos mais importantes atletas do século XX e a gente poderia aqui falar da luta do cara contra o George Foreman lá no Zaire. Mas o momento mais famoso de Muhammad Ali aconteceu quando ele derrotou Sonny Liston com menos de 2 minutos de luta e manteve o cinturão dos pesos pesados. O Sonny levou um porradaço de direita no queixo que ninguém viu de onde é que tinha vindo. Nem a galera na arquibancada viu o golpe acontecer. Foi tão rápido que foi chamado de golpe fantasma. Muita gente na época achou que tudo aquilo tinha sido armado e começou até a vaiar a luta depois que ela acabou. Hoje, ela é muito mais lembrada por causa daquela imagem do Muhammad Ali com a mão no peito, chamando o Sonny Liston pra voltar pra luta e o cara caído no chão. Um baita momento. Agora a gente vai falar de importante momento que aconteceu aqui no Brasil. Durante 21 anos o Brasil viveu uma ditadura. E no começo da década de 1980, quando o governo já dava sinais de que estava chegando ao fim, um time de futebol começou a fazer manifestações políticas. Esse clube era o Corinthians e o movimento era a Democracia Corintiana, que tinha como principais nomes o Sócrates, o Vladimir e o Casagrande, mas tinha todo o elenco envolvido. Decisões importantes do cotidiano, como contratações, escalações e regras de convivência em geral, eram decididas todas em conjunto. E não só pelos jogadores, mas também pela comissão técnica e até pelo roupeiro do time. Em 1982, aconteceriam as primeiras eleições desde o início da ditadura em 1964, em que se poderia eleger os governadores. E os jogadores corintianos entravam em campo com mensagens na camiseta, como aquela famosa dia 15 vote. E foi comum ver esses jogadores participando de manifestações em favor da democracia, como as diretas já. O diretor de futebol de clube na época era um sociólogo chamado Adilson Monteiro Alves, que buscou atender as demandas dos jogadores, e a democracia surtiu efeito. Não só porque em 82 e 83 o Corinthians conquistou campeonatos estaduais, mas também porque simbolizou o fim da ditadura através do esporte. 8º lugar. Na nossa 7ª colocação, temos uma das mais importantes manifestações de todos os tempos. Os Jogos Olímpicos de 1968 aconteceram na cidade do México, 6 meses depois do assassinato de Martin Luther King, principal nome na luta pelos direitos civis e contra a segregação racial. Naquela Olimpíada, Tom Smith conquistou o ouro nos 200 metros e John Carlos conquistou o bronze. E os dois, na hora do hino nacional, ergueram seus punhos usando luvas pretas com forma de protesto, em como a população negra era tratada
nos Estados Unidos. Na hora, o ato não foi bem visto, o Comitê Olímpico Internacional repudiou a atitude dos caras, mas como o Tom Smith falou em uma entrevista em 2008, eles tinham que ser vistos, porque ninguém ouvia os caras, e eles viram aquilo como uma oportunidade para reivindicar melhor tratamento para atletas negros e também a contratação de mais técnicos negros. Por conta do protesto, os caras foram expulsos das Olimpíadas, mas em 2019 foram homenageados. Os dois foram incluídos no Hall da Fama dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos dos Estados Unidos. 7º lugar para eles. Tu pode até não lembrar de cabeça quem que é a Gabrielle Anderson, mas com certeza tu já viu o momento de determinação que essa mulher protagonizou. Foi em 1984, nas Olimpíadas de Los Angeles, que uma suíça que já morava mais de 20 anos nos Estados Unidos entrou para a história em um dos momentos mais importantes da história do esporte. Naquele ano, a maratona feminina seria disputada pela primeira vez, e a Gabrielle, que já tinha 39 anos, não era considerada uma das favoritas. Ela estava em 20º lugar quando perdeu o último posto em que ela poderia tomar água. E o calor em Los Angeles estava brabo, o que colaborou para a desidratação que acometeu essa mulher. Quando ela entrou no estádio, onde estava a linha de chegada, foi visível que ela tinha pouquíssima energia no corpo, que estava sofrendo com câimbras e que estava fazendo um esforço sobre-humano. Foram 7 minutos para completar os 500 metros finais e ela se recusou a receber ajuda médica porque sabia que isso a desclassificaria. Foi ovacionada pelo público, impressionado com a determinação daquela mulher que, quando cruzou a linha de chegada, caiu nos braços da equipe médica e finalmente recebeu atendimento. Deu tudo certo, ela ficou bem e protagonizou talvez o maior momento de determinação da história do esporte. Um dos eventos mais marcantes da história das Olimpíadas foi quando a Baby Bikila ganhou a primeira medalha olímpica para o continente africano. Isso aconteceu nos Jogos Olímpicos de 1960, em Roma, na Itália. O Bikila completou a maratona em 2 horas e 15 minutos e fez isso descalço, meu amigo. O cara fez isso de pé no chão. Outra coisa interessante dessa vitória é que o Bikila é etíope e a Itália havia tentado conquistar a Etiópia na época de Mussolini. Travou uma violenta guerra no país e tirou de lá, por exemplo, o obelisco de Aksum, muito importante para a África, e que o Bikila, correndo a maratona, passou na frente dele. Houve quem dissesse na época que foi necessário 1 milhão de soldados italianos para invadir a Etiópia, mas só um soldado etíope para conquistar a Itália. Ele ganharia ainda a medalha de ouro nas Olimpíadas seguintes, em Tóquio, mas dessa vez correu de tênis. O Bikila se tornou um herói nacional, mas o fim dele foi triste, porque o cara se envolveu num acidente de carro e nunca mais andou. Em 1973, por conta de problemas de saúde ocasionados pelo seu acidente, ele acabou falecendo, aos 41 anos de idade. 5º lugar pro cara. O nosso 4º lugar é um dos maiores símbolos da luta contra o racismo. Jesse Owens era um atleta estadunidense que foi enviado para competir nas Olimpíadas de 1936, em Berlim. Aqueles Jogos Olímpicos foram uma baita na propaganda nazista, mas o jovem atleta, nascido no Alabama, conhecido por ser um dos mais racistas estados dos Estados Unidos e que já vivenciava na pele o racismo na sua terra natal, mostrou que aquela história de supremacia ariana era uma baita na bobagem. O Jesse se tornou o primeiro atleta a conquistar 4 medalhas de ouro na mesma Olimpíada, nos 100 metros rasos, nos 200, no revezamento 4% e no salto à distância. O cara quebrou o recorde e entrou para a história. Infelizmente, Jesse não recebeu o reconhecimento que merecia nos Estados Unidos. O presidente Franklin Delano Roosevelt não recebeu na Casa Branca, só recebeu os atletas brancos. E o Jesse disse que o cara nem mandar um telegrama para ele mandou. Segundo o próprio Jesse, o Hitler, quando viu, acenou para ele com a mão, cumprimentando o cara à distância. E nem isso os americanos foram capazes de fazer. Aquela foi a única Olimpíada que o cara disputou, porque poucos anos depois dela começou a Segunda Guerra Mundial. Jesse passou por dificuldades financeiras, a situação só começou a melhorar na década de 1950, quando ele começou a dar palestras e participar de eventos esportivos. 4º lugar pro cara. Um dos eventos mais sombrios da história do esporte está no nosso 3º lugar. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, a União Soviética foi invadida. E no território ucraniano, o futebol era uma paixão. Então os alemães, tanto para mostrar simpatia e para mostrar que eram muito melhores de bola que os ucranianos, permitiram que alguns campeonatos de futebol acontecessem. O time de maior tradição na Ucrânia naquele momento era o Dinamo de Kiev, e alguns jogadores dessa equipe montaram outro time, o Star, que era quem mais estava tendo destaque nessa nova competição. Os alemães, para baixar a bola dos ucranianos, mandaram para lá o time de unidade militar, o PGS, que deveria dar uma lição nos ucranianos, mas os caras perderam de 6-0. Não aceitando a derrota para uma equipe considerada inferior, com jogadores
jogadores mal nutridos por conta das dificuldades do período, os alemães marcaram uma nova partida. Dessa vez, a equipe Flakelf seria composta por membros da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Só que os caras perderam de 5-1. Mas que beleza, hein? E é aí que a gente chega no dia 9 de agosto de 1942, no estádio Zenit, quando aconteceria a revanche. O juiz da partida era um oficial nazista que dizem que antes dela começar, instruiu os jogadores ucranianos a fazer a saudação nazista, o que os caras negaram. E o que se viu foi um jogo em que a arbitragem ignorou todos os atos de violência dos alemães e colaborou para que os nazistas ganhassem. Mas mesmo assim, os caras não ganharam. O Start conseguiu ganhar de 5-3. A partida foi vista como um ato de resistência à dominação alemã e os jogadores ucranianos sofreram represálias. Alguns jogadores foram presos pela Gestapo, acusados de fazerem parte da polícia secreta soviética, e outros foram até torturados. É difícil saber o que aconteceu exatamente com cada um daqueles jogadores, mas cada um que estava naquele campo do lado ucraniano se tornou um símbolo de luta contra o nazismo. Tem um filme sobre esse jogo, com o Pelé e o Sylvester Stallone. Perdão? E aí o Stallone era pra ser o herói do time, só que ele era muito ruim de bola. E aí botaram ele como goleiro. Tanto que montaram um diálogo no filme, eu acho que você seria um bom goleiro. O massacre de Munique também está no pódio. Na madrugada do dia 5 de setembro de 1972, durante as Olimpíadas de Munique, 8 terroristas palestinos, membros do grupo de Setembro Negro, invadiram as acomodações dos atletas israelenses, fizeram 9 deles de reféns e exigiram um avião e a libertação de mais de 200 presos palestinos em Israel. A exigência foi negada pela então primeira-ministra de Israel, Golda Meir, e uma negociação com os terroristas começou. Os caras estavam irredutíveis e não aceitaram qualquer forma de pagamento proposta pelo governo alemão, e não abriram mão dos reféns. Temendo que o alojamento onde eles estavam fosse invadido a qualquer momento, os caras aceitaram que um helicóptero os levasse até um aeroporto onde havia um avião os esperando para fugir da Alemanha. Só que a situação no aeroporto era uma emboscada, muito mal planejada, por sinal. Todas as falhas de segurança dessas Olimpíadas são motivos de crítica até hoje, e a polícia alemã não estava preparada para esse tipo de situação. Assim que os terroristas perceberam que aquilo se tratava de uma emboscada, executaram todos os reféns. 9 terroristas foram mortos e um policial alemão também. Os Jogos Olímpicos não foram paralisados por conta desse evento e a competição seguiu normalmente. Recentemente, quando o atentado completou 50 anos, o presidente alemão se desculpou pela maneira em como o governo lidou com a situação na época. E caso tu queira ver um vídeo falando com detalhes como foi que isso aconteceu, o Vocalizando a História já fez um vídeo. É só conferir bem aqui. E o momento mais importante da história do esporte foi um grande símbolo de união em um país dividido. Em 1995, a África do Sul conquistou o Campeonato Mundial de Rugby, que aconteceu justamente na África do Sul. Essa foi a primeira vez que o país participou dessa competição, porque até então ela era boicotada por conta da política de apartheid vigente há quase meio século no país, um regime racista que separava pessoas negras das brancas. Só que no final da década de 1980 e começo da década de 1990, esse regime foi chegando ao fim, até que Nelson Mandela, o principal nome na luta contra o apartheid, se tornou presidente do país, o primeiro presidente negro da África do Sul, em 1994, um ano antes da Copa do Mundo de Rugby. Essa competição utilizou o rugby como forma de aproximar brancos e negros, visto que o rugby era considerado um esporte separatista, de elite. Mas naquele ano não era pelo jogo em si, mas por finalmente brancos e negros poderem estar juntos nas arquibancadas e dentro do campo. Na final, os sul-africanos derrotaram a seleção da Nova Zelândia por 15-12. E quem entregou a taça ao capitão da equipe foi o próprio Nelson Mandela, que agradeceu ao capitão pelos esforços da seleção, mas também foi agradecido pelos seus esforços em acabar com o apartheid. O capitão usou a própria história do Mandela para motivar a sua equipe. E em 2019, quando a África do Sul mais uma vez conquistou o Campeonato Mundial de Rugby, o cara disse que dessa vez foi ainda mais especial, porque agora a seleção estava mais identificada com a África do Sul. O que não teria sido possível se aquela barreira não tivesse sido quebrada em 1995. Faltou falar de um monte de coisa. A gente não falou de quando Nadia Comaneci conquistou o ouro olímpico tirando a nota 10 na ginástica. A gente poderia ter falado do desastre de Le Mans, da morte do Ayrton Senna. Não falamos de quando Mike Tyson mordeu a orelha do Evander Holyfield. Não falamos do 7-1. A gente não falou da final da Champions League, quando o Liverpool consegue uma virada histórica em cima do Milan. Não falamos do julgamento de O.J. Simpson, da mão de Deus do Maradona e da partida de
de tênis entre Bobby Riggs e Billie Jean King, que foi um marco na luta contra o machismo no esporte. Mas não tinha como falar de todos, então faz o seguinte, deixa aqui nos comentários quais que a gente deixou de falar e não se esquece de curtir o vídeo, de compartilhar para os teus amigos e também de se inscrever no canal caso tu não seja inscrito. Tu assistiu até o final, o que custa tu se inscrever agora? Segue a gente também no Instagram, segue no Twitter, confere o nosso material no TikTok e ouve o nosso podcast, é maneiraço. Tá lavando a louça, bota o podcast, tá varrendo a casa, bota o podcast, vai dirigir, bota o podcast. Os caras do Vocalizando vão estar contigo em todo momento. Caso tu já conheça o nosso trabalho e gosta do que a gente faz, podes apoiar o Vocalizando a História financeiramente também. É só assinar um plano ali no PicPay ou então fazer uma doação através do Pix ou do PayPal. Qualquer doação, a gente já fica feliz pra caramba e a chave tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo e vamos lá.